Oi pessoal, meus amigos queridos, sejam todos muito bem-vindos. Estou muito feliz de ver você por aqui. Estou gravando esse vídeo porque algumas pessoas muito queridas queriam estudar a Bíblia comigo, só que por causa da distância não estava sendo possível. Mas hoje em dia, quem tem internet, com a internet não existe mais distância, né? Nós combinamos que iríamos fazer o estudo pela internet. Aí eu resolvi fazer o vídeo e já colocar no YouTube, porque de repente mais pessoas possam ser alcançadas, né, pelo Espírito de Deus. E aí, se você não me conhece, mas esse estudo chegou até você, é porque Deus tem planos maravilhosos para a sua vida, tem planos impressionantes para a sua vida. Se quiser me conhecer melhor, pode dar uma olhadinha lá no Instagram, alice.angelica22. E se alguém tiver alguma dúvida, estiver fazendo um estudo, tem alguma coisa que não entendeu, pode entrar em contato também pelo Instagram. E como o próprio Instagram fala, né, Alice Angélica, meu nome é Alice Angélica, sou mineira, estou aqui em Minas Gerais. Deixa eu virar a câmera aqui para vocês verem que lugar lindo. Uma igrejinha interior de Minas. E eu sou adventista do sétimo dia desde 1998. Então quer dizer que isso tem a ver, né? Quer dizer que para ser salvo tem que ser adventista? Não, nada disso. Esse estudo é sem proselitismo, tá? Eu vou ficar na minha religião, você pode ficar na sua, porque conhecer a Bíblia é bênção, né? Então esse estudo é para a gente se aprofundar um pouquinho no conhecimento bíblico. E eu citei a Igreja Adventista porque a Igreja Adventista, quando eu conheci a igreja, era conhecida por ser o povo da Bíblia. A gente estuda, graças a Deus, a gente estuda bastante a Bíblia. Eu fiz estudo de Apocalipse, de Daniel, da Bíblia em si. E tem a lição da Escola Sabatina que a gente estuda a Bíblia por temas, 3 meses estudando um tema. E é muito enriquecedor. Então acaba que a gente fica com um pouquinho de conhecimento bíblico que a gente pode compartilhar, né? E aí eu queria te pedir para aproveitar. Ativa o sininho de notificação para você ser informado do próximo estudo, porque vai ser uma série. Nós vamos começar hoje uma série de estudo bíblico sobre o Apocalipse. E aí você ativa o sininho para você ser avisado do próximo, curte para ajudar e, se fizer sentido para você, compartilha. Compartilha com pelo menos um amigo, uma pessoa que você quer que aumente um pouquinho o conhecimento bíblico. O livro do Apocalipse é um livro interessante porque é um livro assim meio envolto em mistérios, né? Tem muita gente que tem medo do Apocalipse. O primeiro contato que eu tive com o Apocalipse foi bem engraçado. Eu e minha irmã, a gente era criança e nós resolvemos ler a Bíblia. Foi uma ideia dela, ela me convidou: Alice, vamos ler a Bíblia? Vamos. Qual livro que a gente vai começar? Vamos começar pelo Apocalipse, porque tem um monte de monstro, tem coisas lá dentro do Apocalipse. E a gente pegou a Bíblia, foi pro quarto da minha mãe, entrou, fechou a porta e ficou como se fosse uma coisa errada. Ficamos lá lendo, só que não lemos muito. Começamos a ler, mais ela lia e eu escutava, né? Que ela era melhor na leitura do que eu era menor. E ela começou a ler e de repente começou a aparecer aquelas coisas, monstros. A gente fechou o livro, jogou em cima da cama, saiu correndo, fechou a porta. E parecia que aqueles monstros, aqueles bichos que tinham no Apocalipse iam vir atrás da gente. E uma vez eu conversei com um senhor que ele falava que ele não ia na praia, porque no Apocalipse falava que saía monstros da praia, do mar lá, e ele tinha medo que esses monstros pegassem ele. E aí, anos depois, eu conheci a Igreja Adventista, fui fazer o primeiro estudo do Apocalipse e eu falei: ué, mas cadê os monstros? Não tem bicho, não tem monstro. Não tem monstro no Apocalipse, não tem bicho. E é pelo contrário, é uma carta de amor maravilhosa de Deus para nós. Abre sua Bíblia aí em Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Nós vamos começar a mergulhar nessas páginas. Dê uma olhadinha no meu Apocalipse. Se você quiser fazer umas anotações, deixar seu Apocalipse coloridinho. Olha o capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, Jesus, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, segundo esse verso que a gente acabou de ler, o Apocalipse nada mais é do que uma revelação. É uma revelação de Jesus para os seus servos. Por que de Jesus? Por 2 sentidos. Primeiro, porque pertence a Jesus, foi dado para Jesus, Deus deu para Jesus.
E segundo, porque é uma revelação a respeito de Jesus. O Apocalipse vem revelar Jesus para nós. Então, longe de ser um livro misterioso, é um livro que revela, que desvenda mistérios. Agora, abre sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 1, verso 19. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Então, segundo esse verso, o anjo que assiste diante de Deus se chama Gabriel. Então, provavelmente, o anjo que foi enviado para João para revelar o Apocalipse foi o anjo Gabriel. E se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse 22, verso 8, você vai ver que esse anjo mostrou para João as coisas que iriam acontecer. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante aos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. O Apocalipse são 7 visões que João teve e ele foi escrito por volta do ano 95 depois de Cristo. E aí abre a sua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 1, verso 2, para a gente ver o que João fez depois que ele teve essa série de visões. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus quanto a tudo que viu e ouviu. A Bíblia nos conta que João atestou tudo o que ele viu. O que significa atestar? É confirmar, é comprovar de que é verdadeiro, de que é autêntico. João testemunhou que aquela palavra, aquelas visões eram fiéis e verdadeiras. Então essa palavra poderosa que chega até nós hoje, ela é verdadeira, ela é genuína, ela é autêntica. Essa mensagem João viu e ouviu. Agora abre a Bíblia em Apocalipse capítulo 1, verso 3. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Você já parou para pensar no que significa a palavra bem-aventurado? Feliz, abençoado. E aqui a Bíblia fala que feliz, abençoado são aqueles que ouvem, aqueles que leem e aqueles que guardam. O que é guardar? É abrir uma gaveta, colocar lá e fechar? Não, guardar é colocar em prática, guardar no coração para praticar durante todos os dias da vida. Abre sua Bíblia em Amós 3, verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Olha que coisa linda, Deus é Deus, Ele podia fazer o que quisesse, mas Ele não faz nada sem primeiro revelar. Ele revela os seus segredos para os seus servos. E Ele revelou para nós em Apocalipse que o fim está próximo. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 22, nos versos 6 e 7. Disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Coisa mais linda, né? Jesus está voltando, Ele vem sem demora e bem-aventurados aqueles que praticam as coisas que estudarem nesse livro. Aqueles que estudarem, né? Abre sua Bíblia em João capítulo 13, verso 17. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Então, e aí, você quer ser bem-aventurado? Então, agora que você já sabe todas essas coisas, você será um bem-aventurado se você praticar. Coloque em prática. E o que a gente pode tirar? Qual que é a luz que a gente pode tirar de tudo que a gente viu hoje? É o seguinte, sempre que você recebe uma luz, sempre que a luz chega para você, você tem que tomar uma decisão do que você vai fazer com aquilo. Você vai aceitar ou você vai rejeitar. Se você rejeitar, aquela luz é retirada e você fica em trevas. Se você aceitar, aquela luz abençoa a sua vida e você recebe uma luz maior. E a luz para hoje foi: bem-aventurado, feliz é aquele que estuda as profecias do Apocalipse e põe em prática as coisas que conheceu. Você quer continuar estudando, completar o estudo do Apocalipse, descobrir, mergulhar fundo nas páginas desse livro e escavar tesouros que Deus achou por bem reservar para nós? Se você quer ser um bem-aventurado, se você quer estudar a Bíblia e o Apocalipse, feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Querido Deus, queremos te agradecer muito por esse estudo. Te agradeço muito pela vida dessas pessoas que estão estudando agora comigo.
E te peço uma bênção especial sobre a vida de cada uma delas. Que seu Santo Espírito, Senhor, nos ajude a compreender as coisas que estudarmos e colocar em prática. E que possamos ir até o fim nesse estudo e estudar todo o livro de Apocalipse. Cura, Senhor, quem estiver precisando de cura. Abençoe com uma bênção especial cada pessoa que estiver fazendo esse estudo. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, se fez sentido para você, não se esqueça de deixar aquele likezinho, curte, compartilha com um amigo e me desculpe se ficou alguma coisa assim, sei lá, de vez em quando acontece de inverter, né, colocar as passagens bíblicas de cabeça para baixo. Se isso acontecer, releva e me perdoe, e ainda bem que você pode acompanhar nossa própria Bíblia também, então não vai fazer diferença se tiver invertido, né, porque eu já gravei outras vezes e acontece isso de vez em quando. Então, Deus abençoe muito você, que você tenha uma vida maravilhosa, que você viva em abundância cada minuto que Deus te der na sua vida, tá bom? Segue lá no Instagram, alice.angelica22.